Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você e sua família estejam bem. Aqui é o pastor Edson Viana chegando com mais um vídeo, trazendo para você muita informação e reflexão, principalmente sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje o nosso tema é o que é o conservadorismo. Você é conservador? Você não sabe? Eu vou aqui para você trazer resumidamente uma explicação sobre o que é o conservadorismo, tá certo? Então vamos lá? O conservadorismo é um pensamento, pessoal, político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a comunidade local e a religião. Então, o primeiro teste para ver se você é conservador é esse. Você defende a família tradicional? Quais são as instituições tradicionais sociais? A principal dela é a família. E qual é a família tradicional defendida pelo conservadorismo? É a família organizada, formada a partir da Bíblia, da orientação bíblica, ok? Se você é conservador de verdade, você defende a família a partir do padrão bíblico, a partir do padrão judaico-cristão. Se você não defende a família a partir desse padrão, você não é conservador, ok? Além disso, o conservadorismo defende a comunidade local ao invés do globalismo. O conservador, ele geralmente é patriota, ele dá mais valor à sua pátria do que ao mundo. O mais importante para ele é a sua comunidade local e a sua religião. Ou seja, para o conservador, o mais importante não é o global, é o local. E a religião é algo importantíssimo para o conservador. Se você vê a vida desta forma, você é conservador. Se você não vê, você não é. Além dos usos, costumes, tradições e convenções. O conservador prima por manter, gente, os usos, os costumes, as tradições e aquilo que a comunidade já convencionou sobre o que é certo e sobre o que é errado. Outra coisa, o conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimentos revolucionários e de prática e de políticas progressistas. Esse nome bonitinho aqui, movimentos revolucionários, políticas progressistas, na verdade são movimentos totalmente contrários ao conservadorismo. É tão bonitinho esses nomes, né? Mas são um desastre para o conservadorismo. Por quê? Esses movimentos justamente lutam, são contrários à família judaica cristã. Esses grupos, os progressistas e os revolucionários, são contrários à comunidade local, porque eles colocam como destaque a comunidade global, e também eles relegam a religião ou até tratam a religião como inimigo, chamam a religião do ópio do povo, a droga do povo, né? E para os progressistas e revolucionários, usos, costumes, tradições e convenções não são tão importantes e precisam ser constantemente questionados e mudados. O conservadorismo que será abordado aqui nesse vídeo é aquele que existe no Brasil e tem diversas semelhanças com o conservadorismo ocidental existente na América Latina, na América do Norte e na Europa, pois todos eles têm como base a doutrina cristã e a adoção
em maior ou menor grau, das ideias políticas liberais. Todo conservador autêntico é liberal. Liberal no quê? Não nos costumes, mas liberal na economia. Né? Liberal na economia. Tá? E isso aqui é muito importante. A base do conservadorismo ocidental é a doutrina judaico-cristã. Então, eu acabei de dizer que o conservador, ele valoriza a família. A que família? A família que tem o padrão adotado pela doutrina cristã. A família que adota o modelo de família judaico-cristã. Mas é importante entender que mesmo o conservadorismo ocidental possui muitas variantes e é difícil identificar um posicionamento político específico. Como qualquer ideologia, as pessoas não são iguais, tá? Nós temos os pontos principais, por exemplo, o conservador é sempre a favor da família, a favor da religião, a favor das tradições, a favor do patriotismo, a favor da comunidade local, contra o aborto, contra o feminismo, contra a liberação de drogas, a favor do armamento de pessoas de bens, porque as pessoas têm o direito de defender a sua família e a sua propriedade. Isso é um direito da pessoa, é um dever do Estado, mas também é um direito individual para o conservador. Se você não acredita nisso, você não é conservador, que é o objetivo desse vídeo. Partidos políticos conservadores podem até ter opiniões divergentes entre si sobre algumas questões. É normal. De todo modo, é possível determinar, gente, algumas características fundamentais do pensamento conservador ocidental. O conservadorismo tem como seus principais valores a liberdade e a ordem. Isso é importantíssimo. Liberdade de opinião, liberdade de fazer negócio, liberdade de ir e vir e ordem. Principalmente no que se diz respeito ao posicionamento, como se diz, de autoridade. O pai, Deus é uma autoridade sobre todos. O pai é uma autoridade sobre os filhos. O professor é autoridade sobre os alunos. E etc. Já o pensamento progressista não defende assim. Ao invés de liberdade, de ordem, defendem igualdade. Não há igualdade onde há ordem. Você percebe? Porque onde há ordem, você tem o superior, o inferior. Você tem o patrão, você tem o empregado. Você tem o general, você tem o soldado. Você tem o presidente da república, você tem os eleitores. Você tem o delegado e você tem os soldados. Isso é ordem. Isso. Eu esqueci o nome que eu queria falar aqui. Mas aquilo que eu quero dizer, você está entendendo. Uma sociedade, uma instituição onde não há ordem, onde seja uma bagunça, onde todo mundo se considere igual sobre todos os aspectos, não vai virar, não tem ordem. Liberdade, a verdadeira liberdade é seguida por ordem, especialmente a liberdade política e econômica e a ordem social e moral.
ordem social e moral. A ordem é uma coisa da doutrina judaica cristã. Se você é conservador, você ama a ordem. Deus é Deus de ordem. Deus foi quem estabeleceu as autoridades. A autoridade está no coração de Deus, e não estou falando de autoritarismo. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é o desvirtuamento da autoridade legítima. Ok? O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura e transcendente. Eu acredito nisso. O conservador acredita nisso. Ou seja, o que é moral vai ser sempre moral. O que é imoral vai ser sempre imoral. Entendeu? Sempre. Que no caso do conservadorismo ocidental é baseada na doutrina cristã e tem na religião cristã a sua base. Portanto, se você é conservador, a base do seu conservadorismo é a doutrina judaica cristã. O conservadorismo valoriza a diversidade típica do individualismo e rejeita a igualdade como um objetivo da política. Valoriza a diversidade, valoriza o individualismo, rejeita a igualdade. Porque na ordem, há sempre uma diferença. O conservador, assim como o libertário, entende que a igualdade político-jurídica é suficiente para garantir a igualdade necessária entre as pessoas. Qual é a igualdade que o conservador defende? Todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade. Mas todos nós somos diferentes porque somos indivíduos. E, portanto, devemos ser tratados sempre como indivíduos, pessoas individuais. Qualquer desigualdade material ou de resultado é consequência inevitável das diferenças naturais entre os indivíduos, de seus esforços e de suas decisões. O conservador acredita na meritocracia. O conservador não acredita na vítima da sociedade. O conservador não vê o bandido como vítima da sociedade, assim como não vê a pessoa que se deu bem na vida, que prosperou como resultado dessa interação com a sociedade. O conservador vê o bandido como resultado de suas escolhas, porque todos têm oportunidade, direito e força moral para escolher. Na esfera política, o conservador procura preservar as instituições políticas e sociais que se desenvolveram ao longo do tempo e são fruto dos usos, costumes e tradições. O conservadorismo entende que as mudanças e o progresso são necessários para manter uma sociedade saudável, mas essas mudanças devem ser cautelosas e graduais. Nada de mudanças radicais, nada de mudanças revolucionárias. Modernizar, sim, mas sem perder a essência. Assim, a política do conservador é a política da prudência, sempre preferindo manter e melhorar as instituições estáveis e testadas do que tentar rupturas para implantar modelos de sociedade e instituições advindas da razão humana, que é o que está acontecendo agora. Cuidado, está acontecendo uma onda no mundo, querendo implantar um modelo de sociedade e instituições baseadas na razão e não nas crenças e valores judaicos cristãos. Essa postura coloca o pensamento conservador em conflito com ideologias essencialmente reformistas, que almejam criar uma sociedade perfeita, entre aspas, pelo uso da política.
Para o conservador, a política é a arte do possível e não um meio para se chegar a uma sociedade utópica. Os progressistas, esquerdistas e revolucionários têm essa ideia da sociedade perfeita, da sociedade justa para todos, que só existe nos sonhos e delírios, mas que nunca se tornará real. Nunca se tornará real. Nas esferas social e moral, o conservador defende a manutenção dos usos, costumes e convenções, além de uma estrutura social hierárquica, tradicional. É a palavra que eu queria falar. Hierarquia. O conservador defende a hierarquia. É por isso que as pessoas não são iguais, hierarquicamente falando. E nessa sociedade progressista, não há hierarquia, não há respeito às hierarquias, às autoridades. General, tenente, subtenente, cabo, todos eles são diferentes, porque pertencem a uma hierarquia diferente. O cabo hoje pode ser general amanhã, mas hoje ele não é general. Na cultura, o conservadorismo valoriza as manifestações locais e uma identidade nacional. Nessas esferas, os conservadores são coletivistas, pois entendem que toda a comunidade deve adotar certos padrões de comportamento e certos valores para garantir uma coesão social e a identificação dos indivíduos com a comunidade. O conservador, ele crê em padrões de comportamentos. Ele crê em valores morais coesos. E esses padrões e esses valores morais é que fazem uma comunidade perfeita, entre aspas. Conservadorismo na economia. O conservadorismo defende o individualismo na esfera econômica. A defesa da propriedade privada também é vista como uma questão intimamente ligada à liberdade, pois não é possível ser livre se os meios de sobrevivência do indivíduo estão nas mãos de outros, dos quais acaba se tornando dependente. Entretanto, a defesa de uma economia livre, de livre mercado, não é assunto de consenso entre os conservadores de vários países do mundo, inclusive os brasileiros. Mesmo os conservadores que defendem a globalização e a abertura dos mercados ao capital internacional tentam manter essa integração somente no âmbito econômico e financeiro, protegendo a cultura e a identidade nacionais de influências externas. O conservador, ele é patriota, ele ama a sua pátria. A sua pátria está acima de toda e qualquer pátria. Mas como o conservadorismo costuma ter fortes traços de nacionalismos, as ideias econômicas acabam sendo influenciadas. E assim, boa parte dos conservadores nacionais preferem políticas econômicas desenvolvimentistas, nacionalistas e protecionistas. Esse fato não impede que políticos conservadores sejam até hoje chamados de neoliberais na América Latina, o que não é uma designação correta na maioria dos casos, visto que muitos conservadores advogam políticas intervencionistas no âmbito econômico. Aqui, pessoal, está uma ideia geral do que é ser conservador. Você é conservador ou não? Você se identifica com essas ideias? Coloca aqui no final aqui os seus comentários. O que você achou desse vídeo? Você é conservador? Você não é conservador? Você é mais ou menos? Coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir você. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito. Curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.